Queridos, é uma alegria estarmos aqui nesse domingo tão especial para a Igreja de Jesus Cristo. Hoje é domingo de Pentecostes, uma grande festa entre o povo cristão. Hoje lembramos o dia da descida do Espírito Santo, aqueles homens, aos discípulos, aos 120 que estavam em Jerusalém aguardando para serem cheios do Espírito e falarem, e testemunharem, e pregarem o Evangelho, assim como Jesus os ordenou. Então é uma alegria como Igreja de Jesus Cristo celebrarmos esse dia, celebrarmos a festa de Pentecostes. Venha Espírito Santo sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos juntos celebrar esse dia de festa. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi doce amor que liberta o meu ser e a aliança desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo. Encher esse lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua graça, Senhor. Amém, queridos. A palavra de Deus, ela nos diz que o salário do pecado é a morte. E morte significa separação entre nós e entre Deus. A verdade é que durante toda a nossa vida, essa luta entre a carne e o espírito, ela vai existir. Porque o processo de santidade da nossa vida, ele não ocorre de um momento para o outro. É algo que vamos viver. É algo que aos poucos a gente vai recebendo mais de Deus, aprendendo mais de Deus, para que lá na frente a gente possa estar mais parecido com Jesus, mais próximo de Jesus. Então nesse momento é o momento da gente rasgar a nossa veste diante do Senhor, colocar para fora aquilo que verdadeiramente somos e dizer: Senhor, pequei contra ti e contra ti somente, mas me perdoa, me justifica pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. E a palavra de Deus, ela nos diz que quando fazemos isso, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com essa esperança agora vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, recebe esses pedidos de perdão, de corações quebrantados e contritos diante da Tua santa presença. Passa sobre cada um de nós o Teu sangue purificador e nos limpa de todo pecado. Também, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que a gente possa viver de forma a sermos mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Lá em Atos 2, os discípulos estavam em Jerusalém, esperando a vinda do Espírito Santo, dizendo: vem Deus, encher a minha vida, encher o meu ser da Tua santa presença. E assim hoje, no domingo de Pentecostes, também cantamos: estamos aqui, Senhor, esperando a Tua vinda. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem.
é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Toda honra, toda glória seja a ti, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Cante, te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória Aleluia. Ó Santo Espírito do Senhor, vem sobre nós. eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Amados, servimos a um Deus cuja palavra não volta vazia, a um Deus de promessas, e as promessas de Deus se cumprem em todo o tempo, em todos os lugares e em todas as circunstâncias, porque o Deus a quem servimos é o Deus que cumpre as suas promessas. A Bíblia Sagrada nos fala lá em Malaquias, no capítulo 3, nos versículos 10 e 11, o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a promessa de Deus, a promessa de maior abastança na fidelidade do dar para poder receber. Sim, porque isto faz parte de uma das leis que Deus mesmo estabeleceu. Todo o universo é regido por leis, a natureza é regida por leis. O apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, ele diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esta é a lei da compensação, a lei da semeadura. A colheita é sempre o resultado de uma semeadura. Toda causa produz um efeito. Se eu quero o calor de uma fogueira, eu preciso dar a lenha. Se eu quero colher o fruto, eu preciso plantar a semente. Se eu quero colher os resultados, eu preciso dar em troca alguma coisa. Bons resultados são exatamente a expressão de boas sementes quando estas são plantadas do modo devido. A Bíblia nos ensina que Deus cumpre as suas promessas, mesmo antes que existisse qualquer legislação. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 14, versículo 20, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, Abraão diz: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Depois de uma vitória alcançada, ao encontrar-se com o sumo sacerdote Melquisedeque, Abraão expressou a gratidão pelas bênçãos recebidas na semeadura da gratidão através dos seus dízimos. Assim também fez Jacó. Em Gênesis capítulo 28, versículo 22, diz:
e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Isso muito antes de Moisés. Moisés estabeleceu a lei do dízimo no livro de Levítico, no capítulo 27, nos versículos 30 a 34, onde Deus revela ao povo de Israel que todos os dízimos são consagrados ao Senhor. O dízimo é uma expressão de fé. A 10ª parte é a lei da semeadura. Dar para poder receber. E Deus faz uma promessa de maior abastança na fidelidade do dar para poder receber. Em Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11, Deus empenha a sua palavra em repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da vossa terra, o fruto do vosso trabalho. Teu trabalho tem uma recompensa. Tua obra tem uma recompensa. Teu empenho em dar do teu trabalho tem a recompensa em receber. Mas reconhece que tudo que tu tens é dádiva de Deus. Tudo que vem à tua mão é promessa de Deus, é o cuidado de Deus sobre a tua vida. Portanto, expressa a tua gratidão a Deus, consagrando ao altar teus dízimos e ofertas. Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que dá. Melhor coisa é dar do que receber, mas não há como receber algo sem que por ele seja dado alguma coisa. Não tem como você colher o que não plantou. Não tem como você receber algo para o qual ou pelo qual você não tenha empenhado alguma coisa. Expressa a tua gratidão a Deus. Consagra ao altar agora teus dízimos e tuas ofertas e experimenta a bênção da abundância pela fidelidade e lealdade em entregar ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Porque tudo vem dele, tudo é por ele, é para ele e para a glória dele. A tua vida também o é. Que tu experimentes na tua vida o privilégio de doar, de agradecer, de dizimar, como uma experiência de vida prática no altar do Senhor. Faz isso e experimentas a abundância, e experimenta a bênção e a provisão de Deus na tua vida e na vida de todos os que te cercam. Que Deus te abençoe. Amém. Queridos, as portas da igreja estão fechadas, mas a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor, continua viva, ativa. E assim também são as nossas obrigações civis, fiscais, trabalhistas, continuam a chegar. E para isso, queridos, contamos com a generosidade daqueles que podem, daqueles que querem manter a sua fidelidade a Deus. Ele sabe, Ele sonda o teu coração. Ele sabe quando tu dás com alegria, quando tu dás com louvor no coração. Ele te conhece. Se examine. Se você é constrangido por esse momento, não faça, não participe. Ore. E Deus ministrará no teu coração. E Ele vai fazer com que você o faça na liberdade que há na vida com Ele. Com alegria, com louvor, com gratidão. É assim que temos que nos achegar ao altar nesse momento de dízimos e ofertas. Com louvor e gratidão. Não com culpa, não com constrangimento. Então, querido, se você pode, seja generoso. Participe desse momento junto conosco. Porque a palavra de Deus, ela diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos repetir juntos as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Vamos louvar mais um pouco, nos preparando para a mensagem que será pregada. Descerá sobre ti o Espírito Santo.
Queridos, um bom dia, um bom domingo, um bom dia de Pentecostes. Uma das maiores festas de Israel, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecostes, tornaram-se duas das mais tradicionais festas de Israel até o dia de hoje. Em Atos 1, capítulo 8, eu quero que vocês leiam. O Senhor Jesus disse: mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu não estarei trazendo a palavra hoje, ela será ministrada nos dois cultos pelo reverendo Igor Gomes, servo de Deus, pregador capacitado, expositor da Bíblia, e ele dirá a vocês, mostrará a vocês o significado real do Pentecostes, inclusive para os nossos dias. Façam isso, observem, o resultado foi tão grande naquele dia em Jerusalém, que eles se espalharam pelo mundo, eles andaram o mundo. A Bíblia registra no Novo Testamento que quando eles chegaram a Antioquia da Síria, os sírios disseram: estes que revolucionaram o mundo chegaram até nós. Há uma tradução antiga para o português, uma transliteração que diz assim: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. E eu estive uma vez na Noruega e visitei um local onde havia vestígios, e é muito bem guardado, da ida daqueles homens que viveram o dia de Pentecostes e, impulsionados pelo Espírito, atingiram o mundo levando a palavra de Deus. Um feliz dia de Pentecostes, e que Pentecostes seja uma realidade pessoal, que desague, que desemboque na conquista de milhares e milhares para o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos orar, queridos. Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento, Senhor, onde podemos meditar na Tua palavra, ouvir aquilo que Tu tens para nos falar, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, fala aos nossos corações.
Fala aquilo que tu tens para nós hoje e nos enche de ti. Nos enche do teu Espírito Santo. Derrama sobre nós o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ler com vocês hoje uma passagem das Escrituras que está lá no capítulo 2 do livro de Atos. Atos, capítulo 2, nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor, em Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Essa é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de comemoração para aqueles que são cristãos, para aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Sim, hoje é o dia de Pentecostes. Aquela festa que no Antigo Testamento era conhecida como a festa das semanas ou a festa das primícias. Ela marca o fim da Páscoa, o período pascual, aquele período de 7 semanas depois da Páscoa. E nesse domingo, que seria o 8º domingo, comemoramos o dia de Pentecostes. E foi justamente neste dia que há pouco mais de 2000 anos, os discípulos receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito de habitação. Receberam o Deus vivendo dentro de cada um de nós. Deus dentro de nós. Foi justamente nesse dia, no dia de Pentecostes, que é um dia, na verdade, de cumprimento da promessa de Deus. O próprio Jesus, quando ele ainda estava entre nós, quando ele ainda estava na terra, ele prometeu aos discípulos: eu estou indo para o Pai, o meu tempo está chegando, mas vocês não ficarão só. Jesus, ele disse para os discípulos: vocês não ficarão a sós, vocês nunca estarão sós, porque eu vos darei o Espírito Santo. Eu prepararei para vocês um Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias de suas vidas. Então, o próprio Jesus prometeu um Consolador. O próprio Jesus prometeu que, apesar de voltar aos céus, ele mandaria o Consolador para estar conosco. E assim o fez. Depois da sua vida, depois da sua paixão, dos seus sofrimentos, depois de sua morte, de sua ressurreição e de sua ascensão, Deus derramou sobre a igreja de Jesus Cristo, Deus derramou sobre o seu povo o Espírito Santo. Derramou sobre cada um de nós o Espírito Santo. Primeiro, ele assim o fez com aqueles 120 que estavam reunidos em Jerusalém, todos eles no mesmo lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E naquele momento, foi distribuído entre todos línguas como de fogo, e eles estavam falando em línguas, e todas as pessoas que estavam lá entendiam uns aos outros, e a palavra diz que eles estavam ouvindo cada um na sua língua materna. Então aqueles dons foram distribuídos entre aquele povo que estava reunido, orando, dizendo a Deus: nós estamos aqui, precisamos de Ti, queremos iniciar a missão que Tu tens confiado para nós. Vem, Senhor, enche a nossa vida. E quando o Espírito desceu e tomou a eles, eles falaram em línguas como de fogo, e cada um entendia de acordo com a sua própria língua materna. E depois desse momento, lá no capítulo 2, quando a gente chega no versículo 14, a gente vê que Pedro se levanta na frente de todas aquelas pessoas e ele começa a discursar, e ele começa a falar que Jesus era o Messias, e ele começa a falar que Jesus era o Filho de Deus, e ele começa a falar que a salvação está em Cristo,
que Jesus ensinou o caminho que a gente tinha para seguir. E depois desse discurso de Pedro, depois que Pedro ele fala aquilo que Davi disse a respeito de Jesus, Pedro ele fala com intrepidez, ele fala como alguém que sabia que estava cheio daquilo que ele estava falando. E se a gente chegar ainda no capítulo 2, lá no versículo 34, a gente vai ver que Pedro está dizendo: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O Espírito Santo tomou Pedro de uma forma tal que ele estava mostrando que Jesus era o Cristo, que ele estava, através de Pedro, revelando ao mundo quem era o Cristo. E aí, depois disso, 3.000 pessoas se convertem, 3.000 pessoas são batizadas. A palavra diz no versículo 37, ouvindo essas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que a gente faz agora? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim fez o apóstolo Pedro. Semana passada eu estava falando com vocês que o Espírito Santo, ele nos dá poder para testemunhar que Cristo é o Filho de Deus. E foi justamente isso que aconteceu através do apóstolo Pedro, através da vida do apóstolo Pedro. Ele estava testemunhando que Cristo é o Senhor. E também falamos que o Espírito Santo ele nos auxilia na hora da gente tomar decisões. A gente falou na semana passada que o Espírito Santo ele vai agindo na nossa vida para que a gente possa tomar decisões sabendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida, buscando nele qual é a vontade de Deus para nós. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre outras coisas que o Espírito Santo nos ensina, sobre outras coisas e obras do Espírito Santo na nossa vida, já que hoje é dia de Pentecostes. Então vamos falar do Espírito Santo de Deus, do Espírito de habitação, da promessa, do maior presente que a gente tem recebido. Porque nesse dia é importante para nós, como cristãos, entender a dimensão e a importância do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro eu quero dizer para vocês, meus queridos, que o Espírito Santo em nós é um mistério da graça de Deus. Sim, a habitação do Espírito de Deus em nossa vida, na minha vida, na tua vida, é um verdadeiro mistério da graça de Deus em nós, porque Deus, ele já foi gracioso o suficiente para sair de um trono de glória, de um trono de honra, sendo louvado e adorado por anjos, querubins e serafins, lá no mais alto céus, para descer até essa terra, para pisar aqui nessa terra, aonde sentiria dor, aonde sentiria desprezo, aonde choraria, aonde sofreria, mas também onde se alegrou. E isso é graça de Deus na nossa vida. Ter um Deus que deixa a situação mais confortável do mundo para viver aqui conosco. Mas não somente isso, depois que ele é crucificado, depois que ele foi ressuscitado, depois que ele ascendeu aos céus, ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês um consolador. E assim ele manda o Espírito Santo, para que ele seja Deus morando dentro de nós. Você tem um Deus que vive dentro de você. Nós temos um Deus que vive dentro de nós. E isso me faz lembrar um pouco do tabernáculo, porque Deus ele criou o mundo, ele colocou Adão e Eva num jardim, para que eles vivessem uma vida plena, uma vida abundante e uma vida com total
total presença de Deus. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia no jardim para conversar com Adão sobre aquilo que tinha acontecido no dia. E o homem pecou, e o homem caiu, e o homem desobedeceu e se afastou de Deus. E Deus, ele num desejo de estar mais próximo do homem, ele falou com Moisés através da sarça ardente. Deus, ele falou com Abraão. Mas quando Deus, ele falou com Moisés no monte, mas Deus queria, de certa forma, estar mais perto do seu povo. Então ele disse: construam para mim um tabernáculo. E dentro desse tabernáculo, coloquem uma sala chamada Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. E lá coloquem a Arca da Aliança, onde estará a minha presença. E Deus se fez presente no tabernáculo. E aquele tabernáculo viajou com o povo de Deus aonde quer que eles iriam. E a Arca da Aliança ia com o povo aonde quer que eles fossem. Até que Salomão constrói um templo. E naquele templo tem também o lugar onde a presença de Deus estava, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez para oferecer os sacrifícios, e com a corda amarrada em sua cintura, pois se o sacrifício fosse rejeitado, ele morria lá dentro, então alguém tinha que puxá-lo pela corda. E depois o templo foi destruído, foi reconstruído. Mas Deus, ele não queria que a sua presença tivesse limitada a um tabernáculo, então ele manda Jesus para tabernacular entre nós. Eu gosto de pensar na palavra tabernáculo como um verbo, porque Jesus, ele veio tabernacular entre os seus, tabernacular aqui na terra, ser a presença de Deus aqui na terra, andando de um lado para o outro. Mas Jesus, ele tinha uma missão, e ele viveu aqui 33 anos, e ele cumpriu a sua missão, e ele viveu a sua missão, e ele fez tudo aquilo que ele tinha para fazer aqui na terra, e ele viveu aqui, e ele sofreu, e enquanto ele estava aqui, ele era a presença real de Deus aqui na terra, mas ele tinha que cumprir a sua missão, ele tinha que ser o sacrifício perfeito, ele tinha que ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando Jesus, ele se sacrifica, ele ressuscita e ele ascende aos céus, ele, depois de um tempo, manda o Espírito Santo, derrama sobre o seu povo lá no dia de Pentecostes o Espírito Santo, para que o povo pudesse ser tabernáculo, para que o povo pudesse ter dentro de si a presença de Deus. Eu e você somos tabernáculos, somos casa do Espírito Santo, lugar de Deus, presença de Deus aqui na terra. Temos dentro de cada um de nós a presença de Deus através do Espírito de habitação. Esse conceito de espírito de habitação que é muito falado por Andrew Murray, um dos meus autores favoritos, e ele diz que Deus, ele vai fazer morada dentro do coração de cada um de nós, porque nós somos habitação da presença de Deus. Então, queridos, o que é que isso mostra para a gente? Que esse conceito de templo, desse lugar que eu estou aqui falando agora, ser um lugar especial onde está a presença de Deus, isso não faz sentido nenhum. Isso é apenas um auditório, é apenas um lugar onde a gente vem se reunir como corpo de Cristo. E como é gostoso, e como eu estou com saudade disso, de estar aqui falando com pessoas na minha frente, de estar aqui louvando e eu vi as pessoas louvando junto comigo, de falar alguma coisa e eu vi um amém aí do meio. Mas aqui é só um auditório, porque templo é você, templo sou eu.
Esse conceito de templo que existia lá, onde a presença de Deus estava, isso é coisa de antes, do Antigo Testamento, com a vinda do Espírito Santo. Isso não faz mais sentido para a nossa vida, porque Deus não habita em prédios feitos por mãos de homens ou em religiões, Ele habita em nós, na individualidade de cada um de nós. Nós, povo de Deus, corpo de Cristo, cristãos, nós somos fonte de revelação de Deus. Aqui na terra, Deus se revela através de nós, sua criação. Deus, Ele se mostra ao mundo através de nós, por isso precisamos testemunhar de Deus. Porque Deus vai usar a minha vida, vai usar a tua vida para falar dEle, para aqueles que ainda não o conhecem, para aqueles que ainda não viram, para aqueles que ainda não sabem o que é ser filho de Deus, ser filho de um Deus vivo, ser filho de um Deus que ama, ser filho de um Deus que cuida de cada uma das nossas necessidades. As pessoas não sabem. E nós precisamos testemunhar disso, porque somos fonte de revelação de Deus para o mundo. Jesus mesmo mostrou aonde ele seria encontrado. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 25, a gente vai ver aonde a gente encontra Jesus. E a gente encontra Jesus nas pessoas. A gente encontra Jesus no outro, a gente encontra Jesus no próximo. Jesus diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará num trono de glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. E ele dirá E o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, porque tive preso e tu fostes lá, porque estava nu e me vestistes, porque estava enfermo e me visitastes. E aí eles perguntaram: aonde, como? Quando foi que eu te visitei, Senhor? Quando foi que eu te dei de comer? Quando foi que eu te dei de vestir? E Deus ele vai dizer: quando tu fizeres a esses pequeninos, a essas pessoas que precisam da tua visitação, que precisam da tua ajuda, que precisam de uma palavra de conforto, enquanto você fez para eles, você fez para mim. Deus está entre nós, meus irmãos. Deus está por aí, dentro do próximo, dentro de mim, dentro de você. E se a gente quisesse chegar até Ele, a gente precisa abrir os nossos olhos para essa verdade, que a espiritualidade não se vive só, que a espiritualidade não é algo que se vive sozinho, mas é algo que se vive em comunhão, como um corpo, onde a gente visita o preso, o enfermo, a gente dá roupa àquele que está nu, a gente dá comida àquele que está com fome. Se quisermos ver Jesus, temos que tirar o foco do prédio, temos que tirar o foco desse lugar e colocar o foco no corpo de Cristo, nas pessoas. Porque assim a gente vai entender que Ele vive dentro de mim, Ele vive dentro de você, Ele pode viver dentro do meu próximo e por isso eu preciso testemunhar dEle. Porque nós somos tabernáculo. Lá em Apocalipse 21, versículo 3, a palavra de Deus ela vai dizer: então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eis o tabernáculo da presença de Deus. E eu digo isso, meus irmãos, porque a igreja de Jesus Cristo, ela precisa viver um constante Pentecostes. O Pentecostes, ele não pode ser apenas todo ano, o 8º domingo depois da Páscoa, não.
O Pentecostes deve ser algo que a igreja de Jesus Cristo, ela busca viver constantemente, ela busca viver frequentemente. Andrew Murray, ele diz que a presença de Cristo pelo Espírito que habita em nós tornará os nossos momentos de adoração uma repetição do Pentecostes. O grupo que estava em adoração, esperando Deus vir aqui na terra, se encontra com o Espírito de Deus que estava no céu. Aleluia! Quando a gente busca, quando a gente se abre para receber a visitação do Espírito Santo de Deus, para deixar que Ele molde quem a gente é, que Ele mude quem a gente é, que Ele faça em nós a obra que Ele tem para fazer na nossa vida, a gente vive um Pentecostes todos os momentos em que a gente, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, a gente se reúne para adorar. Isso é Pentecostes, não é apenas uma data no calendário. É quando o povo de Cristo se reúne, coloca o joelho no chão, começa a orar e diz: vem Espírito Santo, fazer a tua obra aqui nesse lugar, fazer a tua obra aqui na nossa vida, fazer aquilo que tu tens para fazer em nós. Vem Espírito Santo de Deus. E enquanto a igreja de Cristo ela não perceber que precisamos desse agir do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente faça a diferença aí fora, a gente vai ficar batendo cabeça. Lembrem, queridos, o Espírito Santo, ele só chegou no Pentecostes. E antes disso, os discípulos estavam aguardando a chegada dele sem fazer nenhuma missão. Se a gente quer cumprir a missão de Cristo aqui na terra, a gente precisa pedir a Deus um Pentecostes na nossa vida. Pedir que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo, o Espírito de habitação. Porque foi pelo agir do Espírito Santo na vida dos discípulos que a igreja primitiva viveu momentos de intensa comunhão. Se a gente volta lá para Atos 2 e a gente começa a ler a partir do versículo 42, a gente vê que todos aqueles que tinham sido batizados e tinham se convertido, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais foram feitos, eles vendiam as suas coisas para distribuir de acordo com a necessidade dos outros. Isso é igreja. Isso é o que uma igreja cheia do Espírito Santo faz. Espírito genuíno. Porque a gente às vezes tem uma concepção errada de que o Espírito Santo ele só está nos dons, e isso não é verdade. E isso é algo que só causa divisão na igreja de Cristo. O Espírito Santo está nos dons sim, mas não é só nos dons que ele está não. Sabe por quê? Porque quando a gente vê a igreja de Coríntios, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia do mover do Espírito, mas cheia de divisão. As pessoas levavam o pão e o vinho para partir nas reuniões e só queriam o seu porque era o melhor. E um era de Apolo e outro era de Paulo e por isso havia divisão. Eu fui batizado por Apolo, estou melhor do que tu. Eu fui batizado por Paulo, meu amigo, é apóstolo, é diferente. E era uma igreja supostamente muito espiritual. Mas quando a gente vê a igreja primitiva, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Fazem sinais, fazem maravilhas, dividem o que têm, estão juntos em unidade. A palavra de Deus diz que naquele momento a igreja era só um coração e a alma. As pessoas de fora olhavam e diziam: eu quero ser igual àquele povo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele é necessário para a vida da igreja, porque ele produz unidade. O Espírito Santo não é Deus de confusão. Ele traz unidade para a igreja de Jesus Cristo. Ele traz união para a igreja de Jesus Cristo, porque ele produz em nós frutos, e frutos que são usados para a honra e glória de Deus. Benignidade, bondade, paciência, domínio próprio, tudo isso fluindo de dentro de nós para fora, para que a gente possa produzir unidade no corpo de Cristo.
O Espírito Santo também é importante porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como orar corretamente. Então o Espírito ele nos auxilia nas nossas fraquezas, até quando a gente quer orar. O Espírito Santo proporciona para nós uma vida de verdadeira liberdade em Jesus, de verdadeira liberdade em Cristo. O Espírito Santo, ele também concede os dons, e eles são reais, e eles estão presentes na vida da igreja. E tudo isso junto faz com que a igreja ela seja integral, ela tenha uma vida unida, em união com o elo do Espírito Santo em cada um daquelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Não são denominações que vão conseguir dividir aquilo que Jesus uniu através do seu sacrifício na cruz. E para manter unido, mandou para nós o Espírito Santo, o Espírito da habitação, o Espírito da promessa. É o Espírito Santo, queridos, que traz dinâmica para a vida da igreja de Jesus Cristo. Hoje a minha oração, nesse domingo de Pentecostes, é: vem Espírito Santo, faz de novo o teu povo pede, faz de novo Espírito Santo. Traz o teu fogo, aviva a nossa vida, aviva o teu corpo, faz a igreja de Jesus Cristo reviver Atos 2 em toda a sua integralidade, na pregação da palavra, nos sinais e maravilhas, no partir do pão, no repartir com aqueles que são necessitados. Ó Espírito Santo de Deus, age na vida do teu povo para que a gente viva isso de novo. Faz de novo o teu povo, clama a ti mais uma vez. Espírito Santo de Deus, vem e toma o teu povo em nome e para a glória de Jesus. Amém. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura em todo o seu corpo, vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o
mais uma vez, de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. Aleluia. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Queridos, nós temos uma palavra para você que nessa pandemia, que no meio de todo esse problema, perdeu alguém, perdeu algum ente querido da sua família. Nós queremos dizer que estamos juntos com vocês em oração. Temos orado por todas as famílias que perderam alguém nesse momento de tanta dificuldade. Temos pedido a Deus que o Espírito Santo possa consolar a você que tem passado por esse momento de luto. Estamos juntos como igreja em oração. E quando tudo voltar, daremos um grande abraço e choraremos juntos, lado a lado. Que Deus possa cuidar de ti e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Temos também uma boa notícia. A notícia de que finalmente encerramos a campanha do ar-condicionado. Sim, todo o valor que era necessário para a instalação e para o pagamento das parcelas, ele foi arrecadado e agora estamos já no período de instalação. Enquanto gravamos aqui, estamos vendo já alguns aparelhos já no lugar, os novos, lindos, e que vão esfriar isso aqui muito. Que isso aqui só vai ficar mais quente se for pelo fogo do Espírito Santo, aleluia. Então, queridos, agradecemos a todos vocês que contribuíram, agradecemos a todos que participaram dessa campanha, que chegaram junto, doando aquilo que têm, que chegaram junto. Então, somos muito gratos a Deus. Pedimos a Deus a sua bênção sobre a vida de vocês. E agora vamos encerrar o culto. Quando vocês estiverem na caminhada da vida, lembrem das palavras do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, de que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não levando em conta as nossas transgressões. Deus ama você. Deus perdoou você. Deus não está zangado com você. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Que as bênçãos do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam contigo hoje e para todo sempre. Amém. Ide na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem em paz.